Shalom Adonai. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma vez estarmos atuando como atalaia. E hoje nós gostaríamos de estar nos dirigindo aos nossos amigos, em especial cristãos católicos. Nós não podemos ficar calados quando estamos contemplando com os nossos olhos os nossos irmãos sendo presos, sendo torturados, sendo colocados para fora do seu próprio país. Ficarmos calados numa hora dessa, ficarmos quietos, eu acho que é uma atitude muito covarde. E em especial se referindo ao líder máximo da Igreja Católica. Estou me referindo a Nicarágua e ao Papa Bergoglio. Como todos nós sabemos, estamos vivendo momentos de perseguição, estamos vivendo um momento em que uma onda vermelha comunista está dominando toda a América Latina. Já dominou também essa onda vermelha a própria América do Norte, aquela que foi a maior nação evangélica do mundo. Hoje foi dominada por uma tsunami vermelha e está subjugada ao dragão vermelho, aquela que foi a maior potência evangélica e econômica do mundo. Está ruindo, está indo à falência por conta do domínio dessa onda, dessa tsunami vermelha. E nós precisamos estar muito atentos, porque o último país de peso, de influência na América, que ainda não foi dominado por essa onda vermelha, é o Brasil. Vamos estar falando hoje da Nicarágua, o que está acontecendo na Nicarágua e o silêncio absurdo do Papa Bergoglio, que teria poder e influência para socorrer os católicos dali da Nicarágua, padres, freiras e bispos que estão sendo presos e expulsos do país, proibidos de fazer procissão, proibidos de falar da palavra de Deus em emissoras de rádio. Vamos falar aqui, baseado nessa matéria da CNN, que depois de tantos absurdos que já está batendo meses, o Papa, nesse último domingo, resolveu dar um pronunciamento muito acanhado mesmo. Vamos lá, a matéria da CNN. Papa pede diálogo sobre crise com a igreja na Nicarágua após prisão de bispo. Já foi vários padres presos, colocados para fora do país. Freiras também colocadas para fora do país. Agora que foi um bispo de grande influência preso, que ele decidiu fazer um pronunciamento muito acanhado para tudo que está acontecendo naquela nação lá. Religioso que está em reclusão é um dos principais críticos do presidente Daniel Ortega. Só para você ter uma noção, o Daniel Ortega é amigo íntimo, amigo do peito do ex-presidiário Lula, que está sendo apontado pelas pesquisas aí como o primeiro colocado e que ganha possivelmente em primeiro turno, né? Acredita quem quiser, né? Vamos prosseguindo aqui a matéria. O Papa Francisco pediu neste domingo, dia 21, por um diálogo aberto e sincero para resolver um impasse entre a Igreja Católica e o governo da Nicarágua, após a prisão de um bispo que é um dos principais críticos do presidente Daniel Ortega. Ou seja, não pode falar contra as autoridades comunistas. Eles se apresentam como verdadeiros deuses. Você criticar, você falar que não está certo certas medidas e decisões deles, é como se você estivesse blasfemando contra uma divindade. Falando aos peregrinos e turistas na Praça de São Pedro durante sua bênção semanal, Francisco
fez seus primeiros comentários sobre a crise no país centro-americano, onde nos últimos meses as autoridades têm detido padres e exilado outros. Francisco, que não mencionou especificamente a prisão do bispo Rolando Álvares de Matagalpa, no norte do país, disse estar acompanhando a situação na Nicarágua com preocupação e dor e pediu orações pelo país. Veja bem, sequer ele citou o nome do bispo que foi preso agora, recentemente. Sequer ele falou o nome dele. Foi de uma maneira muito acanhada. E ele veio pedir orações. Ele não deveria pedir orações. Ele deveria estar programando, ou já ter programado há muito tempo, uma viagem àquele país para socorrer as suas ovelhas. É essa a função de um pastor, né? Vamos prosseguindo aqui. Gostaria de expressar minha convicção e meu desejo de que, por meio de um diálogo aberto e sincero, possam ser encontradas as bases para uma convivência respeitosa e pacífica, disse Francisco. Álvares foi levado durante uma operação antes do amanhecer em Matagalpa, na sexta-feira, e colocado em prisão domiciliar na capital, Manágua. Um crítico do governo de Ortega e uma das figuras mais influentes da igreja nicaragüense, Álvares havia estado confinado por 2 semanas em uma casa da igreja em Matagalpa, junto com 5 padres, um seminarista e um cinegrafista de um canal de televisão religioso. Veja bem, não bastando as prisões de padres, as prisões de freiras, expulsão do país, eles levam até ali as fronteiras e soltam e falam, sai andando, né? Não bastando tudo isso, eles já fecharam, acredita-se que 7 emissoras de rádio da Igreja Católica. E olha que a Igreja Católica é uma igreja forte financeiramente, uma igreja que tem influência mundial. Se estão fazendo isso com a Igreja Católica, você já imaginou o que não podem fazer ou que já não estão fazendo com igrejas evangélicas? E cabe a nós entender, o que está lá é amigo do Lula, é comunista. Nós sabemos o que ocorre com cristãos em países como Cuba, o que está ocorrendo na Venezuela, o que ocorre na Coreia do Norte, o que ocorre na China. E todos esses países que estão ficando vermelhos aqui na América é com influência da China. E talvez você tenha perguntado, por que o Bergoglio está tão quieto mediante a todas essas atrocidades feitas contra a Igreja Católica? Eu vou te explicar por quê, tá? Existe uma matéria, né, que diz, né, que um alto empresário, um empresário bilionário da China, que saiu do Partido Comunista, fugiu da China, ele deu uma entrevista a um dos assessores de Trump num podcast. E nesse podcast, esse empresário chinês, ele falou abertamente que a China, através do Partido Comunista, paga em torno de 2 bilhões de dólares por ano. Marque isso, 2 bilhões de dólares por ano para calar a Igreja Católica. Foi assinado um acordo entre Bergoglio e o Partido Comunista Chinês. E nesse acordo, o Partido Comunista Chinês é ele que indica bispos, é ele que indica as autoridades dentro da Igreja Católica na China. E também o Papa Bergoglio está fazendo vista grossa, porque o Partido Comunista está reeditando uma Bíblia de acordo com o padrão do Partido Comunista. Dentro das igrejas católicas lá, que estão filiadas a esse sistema que o Bergoglio vendeu para o Partido Comunista, estão removendo a cruz de dentro da Igreja Católica e no lugar está colocando a bandeira comunista, a bandeira vermelha e um grande quadro, uma grande imagem do Xi Jinping e do Mao Tse Tung, que foi o revolucionário que implantou o comunismo dentro da China. Esse Mao Tse Tung foi um dos que mais matou cristãos no mundo.
e ele está agora colocando as suas fotos de uma forma reverenciada nos altares da Igreja Católica, e o Papa Bergoglio está quietinho. E as pessoas perguntam, por que ele está quietinho? Agora, com a fuga desse bilionário de lá da China, ficamos sabendo, através dessa matéria que ele forneceu a esse podcast de Stephen Bannon, que foi um grande assessor e conselheiro do Trump. E veja bem, ele fala com riquezas de detalhe de todos os projetos, que não envolve apenas a Igreja Católica, mas envolve inúmeros países ao redor do mundo. Ele banca com fortuna, com dinheiro altíssimo, países como a Austrália, como a Itália e todos esses países aqui da América Latina, da América Central também. E é por isso que ele está muito quietinho e não fala nada contra tudo que o Dragão Vermelho está fazendo com a igreja aqui na Nicarágua, porque Daniel Ortega também é pupilo do Dragão Vermelho. Então nós estamos vendo aí uma aliança macabra, uma verdadeira prostituição daquele que era para ser o pastor, o que cuidava dos fiéis da Igreja Católica, vendendo literalmente. E eu quero convocar agora os nossos amigos católicos. Por que vocês não perguntam para os seus padres, para os seus bispos, o porquê que eles não vêm se pronunciar com todas essas informações? Porque não tem nenhum padre, nenhum bispo de influência falando a respeito disso, que esse grande empresário bilionário da China falou. Ele falou, por que não veio nenhum bispo, nenhum cardeal para desmentir esse empresário que está falando que o Papa Francisco recebe por ano 2 bilhões de dólares para fazer vista grossa com tudo que o Partido Comunista Chinês está fazendo lá dentro da China. E olha só, ele não compra só a Igreja Católica também não, porque por incrível que pareça, há uma perseguição acirrada contra grupos de muçulmanos lá dentro da China também. E por incrível que pareça, né? O Oriente Médio, que é dominado pelo islamismo, por que não se pronuncia? Por exemplo, país como o Irã. Por que fica quietinho? Porque também está recebendo vantagens. Está recebendo esta oferta para ficar calado enquanto os seus fiéis são destruídos, são torturados, são aprisionados em campos que não tem mais o nome antigo, né? Agora é campo de reeducação, não é mais o campo que tinha aquele nome do campo do bigodinho lá, é campo de reeducação. Quem é essa Igreja Católica? Quem é essa estrutura? Quando eu estou me referindo aqui à Igreja Católica, não estou me referindo a muitos católicos, porque muitos deles estão ali talvez sem ter essa informação. Muitos deles não têm noção do que anda acontecendo ali dentro do Vaticano. Não entendem que o Vaticano se tornou uma verdadeira prostituição espiritual. E eu vou mostrar dentro da Bíblia quem é o Vaticano. Quem é o Bergoglio? Quem é essas autoridades que estão comandando essa estrutura? Não estou me referindo aos fiéis católicos. Porque o verdadeiro Papa da Igreja Católica não é o Bento XVI. O Bento XVI foi tirado por uma máfia de cardeais e de bispos católicos que tirou, arrancou, falou, sai de lado, se não quiser, né, que aconteça algo diferenciado, né? E colocaram lá o Francisco. Ele não renunciou por questões de saúde, porque está vivo até hoje, né? Já tem mais de 9 anos que ele renunciou e está vivo até hoje, né? Então, deixa eu ler aqui para vocês aqui em Apocalipse aqui, e eu quero já convidar você que gosta de escatologia, disso que eu vou falar agora, para fazer o meu curso de escatologia. Aqui, ó, na descrição desse vídeo aqui, tem o link do meu site, e nesse site você recebe todas as informações para fazer o meu curso de escatologia do arrebatamento ao juízo final. Olha só, quem é a Igreja Católica? Olha só quem é essa estrutura que o Bergoglio está no comando. Apocalipse capítulo 17 diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas.
a grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, ou seja, que tem o comando e o domínio de muitas pessoas. Águas aqui são pessoas, são seres humanos, com a qual se prostituíram os reis da terra. Está vendo aí? A Igreja Católica, através do Bergoglio, está se prostituindo com o rei da terra, ou os reis da terra, os governantes, recebendo essas fortunas, né? E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. É uma prostituição espiritual que o Bergoglio está promovendo a partir do Vaticano. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, a Igreja Católica, no rumo que está tomando com a liderança do Bergoglio, está se assentando sobre a própria besta, que é o anticristo, está se assentando sobre o comando desta nova ordem que aí está sendo implantada, dos globalistas, dos vermelhos que estão comprando tudo ao redor do mundo, inclusive a Igreja Católica. E vou mostrar para vocês dentro da palavra por que é a Igreja Católica esta Babilônia que teve essa grande queda. Verso 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Você já parou para prestar atenção quanta riqueza que a Igreja Católica tem? Quanto ouro, quanta prata, quanta propriedade tem ao redor do mundo? A Igreja Católica é uma das instituições que tem um dos maiores senhorios imobiliários do mundo. Ou seja, eles têm, é uma das instituições que mais tem propriedade ao redor do mundo. E tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. É literalmente prostituição que o Papa Bergoglio está fazendo com o Partido Comunista Chinês, se vendendo seus fiéis, porque eles estão fazendo vista grossa a tudo o que os católicos estão sofrendo dentro da China e em outros países comunistas, como a Nicarágua. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos. Embriagada com o sangue dos santos. É isso que está acontecendo com o Bergoglio. Ele está embriagado. Esses 2 bilhões de dólares que chega lá no Vaticano todos os anos, né? Com certeza está embriagando essas autoridades que estão fazendo vista grossa enquanto o sangue dos santos estão sendo derramado nos países comunistas, tá? Verso 7. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que vistes foi e já não é, há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é mais e que virá. Aqui há sentido que quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. A mulher é a falsa religião. A mulher é a falsa igreja. A mulher é a que está se embriagando com o sangue dos santos. E aqui está dizendo que essa mulher, ela estava assentada sobre os 7 montes. Você sabe qual é a cidade dos 7 montes? Ou a cidade das 7 colinas? Não sabia? Não sabe qual é? Ele está perguntando aqui é o segredo para saber quem é a mulher. Ela está assentada sobre 7 montes ou sobre 7 colinas. Qual é a cidade das 7 colinas? Roma.
Roma é a cidade das 7 colinas, é onde está assentado o Vaticano, ok? Verso 10. E são também 7 reis, 5 já caíram e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então, a palavra de Deus está deixando bem claro aqui que na realidade essa estrutura, tá? Não estou me referindo aos católicos em si, como pessoas, porque muitos ali são pessoas que são cristãos verdadeiros, são pessoas que verdadeiramente têm amor, que guardam a palavra de Deus. Eu estou falando de toda essa estrutura que está sendo comandada por esse comunista chamado Bergoglio. Ele está levando toda essa estrutura a se curvar, está se embriagando, se prostituindo com os reis da terra e se prostituindo porque está recebendo para fazer vista grossa a tudo que está acontecendo com os santos. Então, que cada um de nós venhamos entender o porquê que o Francisco está tão calado com toda essa destruição, com toda esta assolação que a Igreja Católica está vivendo. Quando o presidente aqui da Bolívia, o narco-presidente, o presidente cocaleiro, o Morales, né? Evo Morales, tentou fechar as igrejas evangélicas aqui. O que aconteceu? Aqui no Brasil, todas as igrejas evangélicas se uniu, promoveu oração, jejum por todas as igrejas evangélicas que estavam lá e foi revertida a situação. Mas esse presidente cocaineiro, narcotraficante, o Evo Morales, esse índio cocaleiro, ele tentou fechar as igrejas evangélicas lá, mas houve uma união de todas as igrejas aqui no Brasil, vocês se lembram? Faz poucos anos isso aí. Então, por que não se reúne todas as igrejas católicas para convocar seus bispos, seus cardeais e dizer, por que vocês não vão fazer nada? Por que o Papa Bergoglio está quieto? E eles vão ter que falar, é porque ele recebe 2 bilhões de dólares por ano para fazer vista grossa a tudo que o comunismo promove contra católicos ao redor do mundo, contra cristãos ao redor do mundo. E saibam você, né? Eles permitem, toleram, dentro dos altares das igrejas católicas agora lá na China, a foto do Xi Jinping e do Mao Tse-tung. E o Mao Tse-tung foi o que mais matou cristãos no mundo. Acredita-se que passa de 100 milhões de cristãos. E agora a foto desse facínora é colocado nos altares da Igreja Católica. E o Papa está quietinho. Acordemos enquanto é tempo. Vigiemos. E mais uma vez eu te convido, faça o meu curso de escatologia. Aqui, ó, na descrição do vídeo está o link do site. Do arrebatamento ao juízo final. É por um pequeno investimento que você terá esse curso. Ele é vitalício, ele é online, está hospedado numa plataforma. Você estuda quando e como e a hora que você quiser, tá bom? Também te convido para me seguir lá no meu Instagram. Eu tenho mensagens de 3 minutos que vão edificar a sua vida. Vai lá no meu Instagram, me ajuda. Eu espero todos vocês ali para ouvir as mensagens de 3 minutos que vão edificar, mudar e transformar as suas vidas, amém? Muito obrigado pela sua atenção, um beijo no seu coração.